Cenário Entrevista de hoje recebe a jornalista Maria Auxiliadora Paula de Paiva, mais conhecida na comunicação amazonense como Dora Paula. Dora é bacharel em comunicação social e atua na área há 26 anos. Ela se especializou em comunicação organizacional e trabalhou em várias empresas aqui no Amazonas. Tomou posse como presidente em março deste ano da Coordenadoria Regional da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil para o biênio 2022-2024. Instituição essa que ela fundou junto com outras colegas de profissão. Dora Paula também ocupa a cadeira número 31 da Academia de Educação do Brasil, que deu a ela o título de imortal. Dora Paula, seja bem-vinda ao Cenário Entrevista. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, Liliane, para compartilhar informações desse bate-papo que vai ser maravilhoso, tenho certeza, com você e com a audiência do canal Cenário. São tantas titularidades que eu li aqui no início do programa, mas a gente vai falar de cada uma delas. Mas antes, a gente quer saber, Dora Paula, você é amazonense? Sou amazonense com muito orgulho. Nasci em Manaus, nascida e criada na Cachoeirinha, e um bairro muito tradicional da nossa cidade, né? Neta de Dico Paiva, as pessoas de gerações anteriores conhecem muito bem esse nome, uma pessoa que integrou, né, o futebol amazonense e que teve muito respeito, tanto na área futebolística quanto na área ortopédica. Dora, 26 anos atuando na comunicação, eu nem preciso perguntar se você gosta realmente da profissão. Mas desde criança já era o teu sonho ser jornalista? Não, na verdade não fez parte do meu planejamento ser jornalista. Eu pensava em seguir a advocacia, né, o direito, mas já muito jovem, aos 8, 9 anos, eu comecei a escrever. Escrevia poesias, né, era uma escrita mais literária. E eu lembro que estudei em colégio de freira, de meninas, e ali no ensino médio começam as dúvidas, né? O que você vai fazer? Vai fazer vestibular para quê? O que você acha que eu devo fazer? E era impressionante como todas as colegas diziam assim, você tem que fazer jornalismo. Você escreve muito bem, porque as minhas redações sempre eram escolhidas, né, para ser lida em sala de aula. E, por incrível que pareça, isso foi assim teve o dedo do destino, porque eu cheguei a fazer o vestibular para direito. À época era muito diferente a oferta de vagas, né? Por um lapso eu não fiz a matrícula no curso de direito e, no entanto, me foi para corrigir, né, essa situação, foi dito assim, olha, então você escolhe uma dos cursos remanescentes e aí a gente... Porque, na verdade, foi um lapso da universidade, à época, quando eu fiz. E aí, no próximo período, a gente tenta te encaixar. E aí, o que sobrou ali? Jornalismo, né? Cursos da comunicação, cursos da área de contabilidade, de administração. E naquele momento que eu tive que escolher um curso, então, eu lembrei da minha infância, né? E da minha adolescência ali, quando as amigas diziam, faz jornalismo. E eu escolhi o curso de jornalismo e de lá, nunca mais. Nem precisou trocar depois. Não, sou muito feliz. Hoje, inclusive, trabalho, né, na área, no judiciário amazonense, mas sou concursada como jornalista do judiciário. Então, útil ao agradável. Quem é sua grande inspiração? Na verdade, você fala dentro do jornalismo? Do jornalismo. Na verdade, eu cresci, né, dentro do jornalismo, analisando mesmo, modelando algumas pessoas de TV, mas sempre quis muito o impresso, né? Me voltei para o impresso. Eu confesso, Lili, que eu não tenho uma pessoa que me inspirou dentro do jornalismo, né? Existiram várias pessoas que eu vi, gostava sobretudo da questão da credibilidade, né? Postura, e eu fui crescendo com esses vários modelos. Eu não saberia te dizer uma pessoa que tenha influenciado. E na família, tem algum jornalista, algum escritor? Não tem jornalista, tem poeta, né? Eu tenho uma irmã que escreve poesia, tenho várias... Assim, alguns irmãos, minha família é grande, nós somos 11 filhos, né? E alguns têm, sim, essa habilidade para escrita, mas jornalista, apenas eu.
Você é escritora, tem algumas obras publicadas com coautoria de outros autores. O mais recente é Uma Carta para Você, que foi publicado pela GEB, aqui do Amazonas. Depois a gente vai falar sobre a GEB. Mas o que trata essa obra? Na verdade, essa é uma obra que foi lançada no período da pandemia, né? Todos sabemos o impacto da pandemia na vida das pessoas, no nosso emocional. E nós, enquanto associação, vamos fazer algo, né, para poder suavizar um pouco mais do cotidiano. Então, nós tivemos a possibilidade de abrir inscrições para quem quisesse participar dessa antologia, e aí participaram pessoas não só do Brasil, mas também do exterior. E Uma Carta para Você é o título porque nós quisemos resgatar que era algo tão comum antigamente, você escrever, você falar dos seus sentimentos para alguém. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje a gente tecla, abrevia, é tudo muito rápido, e abrevia também. Exatamente. Leu, né? Apagou, às vezes não tem jogou. sentimento, não tem emoção, né, com as palavras. E você lembra quando existiam as cartas? Você lia, você guardava, você relia, né? Ali estava todo um sentimento. E então a gente quis trazer essa possibilidade de dividir sentimentos bons. Então, o autor, né, quando se inscrevia para participar da antologia, ele escolhia uma ou várias pessoas em que ele iria endereçar uma carta. Inclusive, cartas para pessoas que já não faziam parte mais desse plano nosso, né? Então, essas cartas serviam para libertar muitos sentimentos, às vezes, de uma mãe que partiu e aquele filho ficou sentindo falta de ter dito alguma coisa. Uma né? saudade. Uma saudade. Então, assim, foi a possibilidade da gente trabalhar bons sentimentos aliados à prática da escrita, que é a nossa proposta enquanto associação. Até porque nesse período a gente tinha que fazer alguma coisa, ocupar o nosso tempo, já que a gente estava dentro de casa, né? Alguns foram estudar, outros foram ler, né? Eu acho que essa era a sugestão de vocês. E outros puderam escrever. Exatamente. E eu já estou sabendo que vem nova obra por aí, Imortais, que você vai também participar como coautoria com outros, né, escritores, que vai ser lançado pela Academia Brasileira de Letras. De que trata essa nova obra? Conta pra gente, já em primeira mão. Na verdade, a Academia Brasileira de Letras, ela publica anualmente uma antologia com escritores, né, autores de todo o Brasil. E dessa edição, que é a 5, né, eu irei participar com um texto que fala de gratidão. Eu costumo nos textos falar do universo feminino, né, e também dos sentimentos que nos movem sempre para frente, né? Sentimentos positivos. Eu acho que a escrita tem um pouco dessa, não só característica, mas desse objetivo, né? A gente poder deixar coisas boas para futuras gerações. E quando é que a gente já vai poder ter acesso a essa obra? Já tem uma data, mais ou menos? Eu acredito que no segundo semestre desse ano. Ainda não tem uma data de lançamento. Mas a gente vai ficar acompanhando. Qualquer novidade você traz pra gente. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com a jornalista Dora Paula. O intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta e nesse bloco a gente continua a entrevista com a jornalista Dora Paula, mas a gente vai falar agora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Amazonas, que é a instituição que você fundou junto com outras colegas de trabalho. Conta pra gente qual é o objetivo. Na verdade, antes de falar do objetivo da GEB, eu gostaria de compartilhar algo que muito me honra. Na verdade, a GEB no Amazonas, ela surgiu ela foi criada em 2018, né, por mim, pela escritora Kátia Colares Ribeiro e pela escritora Maria de Belém Maués. Mas essa entidade, ela já existe desde 1970 em âmbito nacional. E ela veio, né, de um evento que acontecia todos os anos. Era um evento internacional, um congresso internacional de mulheres, periodistas, na verdade jornalistas e escritoras, porque esse congresso, o último inclusive aconteceu em 1969 no México. E de lá
a jornalista brasileira que representava, né, o nosso país nesse evento ficou responsável de criar uma entidade que, com essas características, né, que pudesse reunir mulheres jornalistas e escritoras. Então, a Elê Veloso, jornalista, criou a AGEB em 8 de abril de 1970. Estamos com 52 anos de existência, né? De lá para cá, essa entidade ela atuou em âmbito nacional, algumas regionais, em termos de estado, regionais, quando eu falo, estou falando de estado, fizeram parte dessa rede, mas nós, o Amazonas, só veio mesmo fazer parte da AGEB agora em 2018, né? Muito tempo se passou até que nós pudéssemos trazer essa preciosidade, que é como eu realmente vejo a AGEB. Eu costumo dizer que a AGEB é um poema coletivo, é uma entidade literária sem fins lucrativos, que visa valorizar o universo feminino através da escrita, porque é a escrita que nos reúne dentro dessa entidade, é esse dom, é essa habilidade. E nós temos o objetivo, então, de valorizar o universo feminino através da escrita. Nós temos a missão de estimular a participação da mulher nos mercados literário e editoriais, né? E também temos o foco de fomentar a intelectualidade no meio feminino. Essa iniciativa de falar de arte, de cultura, de falar de literatura, de ampliar o universo. E nós existimos para isso. E quem está acompanhando a gente agora nessa entrevista, se estiver interessado, quiser conhecer um pouco mais sobre a AGEB, o que precisa fazer? Ou até mesmo quiser fazer parte, né? Nossa, quanta honra! Na verdade, a AGEB, ela funciona por indicação, né? A gente conhece as mulheres jornalistas, normalmente a formação de jornalista já dá essa abertura para participação. No caso de escritoras, não precisa ter obra publicada, né? Hoje em dia nós temos as redes sociais, as pessoas se expressam, né, tão bem, falam, enfim, escrevem poemas, escrevem contos, enfim, a gente pode avaliar através das redes sociais. A pessoa não precisa ter livro, até porque uma das nossas funções também é estimular essa mulher a promover, a produzir o seu próprio material, mas ela não precisa ter um livro publicado para entrar na AGEB, para fazer parte da Associação de Escritoras, né? Então, as interessadas, eu vou adorar conhecê-las, podem entrar em contato conosco através do direct do Instagram. Pode falar o Instagram. @AGEBAM, AGEB AM, de Amazonas, tudo junto. Ou através do contato telefônico, né, o WhatsApp. Posso passar, Lili? Pode, por favor. É o 92, que é código do Amazonas, 981312000. Nós teremos muita satisfação em ter esse contato, né, esse primeiro contato, poder falar um pouco mais da AGEB, conhecer um pouco mais da vida, né, daquela pessoa que se interessou pela nossa entidade. Com certeza a gente vai desenvolver ali alguma parceria. Até porque tem muita gente que tem talento, às vezes não tem oportunidade, e tá aí uma oportunidade de procurar, né? Para até difundir, quem sabe tá publicando um livro também por lá, né, pela AGEB. Sim, bem, olha, vai ser uma honra enorme conversar com as mulheres que tenham interesse de seguir, né, por esse caminho literário. E você também ocupa a cadeira de número 31 da Academia de Educação do Brasil. Como é que você se sente com essa honraria? É muito bom. Na verdade, eu digo que os títulos, né, o que torna uma pessoa imortal verdadeiramente não é o título, né? O título talvez seja aquele simbolismo, né, aquele estímulo, mas é a prática. E eu fui convidada para fazer parte da academia pela escritora Cecília Rodrigues, uma querida, né, que era até pouco tempo a presidente da Academia de Letras do Brasil, a ALB Amazonas,
né? E eu recebi esse convite, até me surpreendi e falei, mas peraí, eu não tenho tanta experiência na área de educação, né? Será que eu mereço esse título? Então, ela me despertou para algo muito verdadeiro que a gente quase não costuma pensar. Ela falou, Dora, a Academia de Educação do Brasil, ela tem a visão da educação plena, a gente quer fomentar a educação plena, e a gente não consegue falar de educação plena se junto da educação não tiver a arte, a cultura, a literatura. Então eu fui para ocupar um assento, né, voltado para essa questão cultural, né, literária, porque a educação ela se faz de vários segmentos, e a arte, a cultura precisa caminhar junto da educação para que a gente tenha realmente essa educação de forma plena, né, a pessoa bem formada. E o jornalismo também contribui, né? Porque ele também educa, né? Se a gente for pensar por essa vertente, o jornalismo também tem a sua função, que é educar, não é só informar. É verdade. Agora a gente vai falar de uma recente conquista para o jornalismo local aqui do Amazonas, que foi o selo de jornalismo profissional para combater fake news, dar mais credibilidade aos veículos sérios que querem levar informação verdadeira. Você sabe que esse problema da fake news, ela existe em todo o mundo, não é só no Brasil, não é só no Amazonas. Mas, infelizmente, a gente precisa levantar uma iniciativa para combater isso aí. Afinal, quem é jornalista, diplomado e que trabalha em veículos sérios, eles querem, né, ter essa credibilidade realmente. Como é que você avalia essa conquista para o jornalismo local? Lili, eu vejo que é uma iniciativa muito importante, porque nós vivemos um momento de muita polarização em todos os sentidos, né? E aí opiniões se tornam verdades, né? E toda essa ebulição social, ela está praticamente desembocando, se assim podemos dizer, em cima do jornalismo. E aí vem a questão da credibilidade, né? Devemos ou não devemos acreditar no que o jornalista diz? É uma realidade nossa, a gente precisa conhecer, a gente precisa, na verdade, reconhecer e fazer essa autocrítica. Então, eu acho que o selo vem num momento muito importante, talvez para separar o joio do trigo, ou mesmo para tentar fazer o resgate. O jornalismo é uma profissão tão bela, né? As pessoas que se dedicam ao verdadeiro jornalismo são atores, são agentes extremamente importantes para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da vida das pessoas, para o desenvolvimento, e aí quando eu falo democracia, essa palavra também já está tão esvaziada, parece que serve para tudo, né? Mas quando eu falo democracia, eu me refiro à questão da vontade, da maioria mesmo, sabe? Do povo, dele ser ouvido, né? Do povo, da massa ser ouvida a partir da maioria, né? Dessa composição. Então, eu penso que qualquer iniciativa que possa trazer a credibilidade para o jornalismo, que possa trazer, né, a credibilidade para nós, jornalistas, ela é muito bem-vinda. E eu vejo com muito bons olhos. Dora, 26 anos atuando na comunicação, vamos falar dessa forma, né? Não só no jornalismo, mas na comunicação em geral. Como é que você avalia que está hoje o mercado, fazer jornalismo, né? Atuar na comunicação? Lili, sempre, quando eu cursei jornalismo, eu sempre quis trabalhar no impresso. Mas muito jovem, eu me dediquei para assessoria de imprensa quando ainda estava iniciando, começava-se a falar de assessoria, e aí eu me especializei nessa área e foi aí que eu vivi a maior parte desses 26 anos. Então, assim, e agora, né, eu estou muito voltada para a questão literária. Então, eu não consigo te trazer uma avaliação real do mercado, eu não estaria sendo honesta por falta de informações, eu não estou vivendo esse mercado. E vou começar a ter mais informações a partir de agora, que estou representando uma entidade que não tem a ver só com escritoras, né, só com a literatura, mas tem a ver também com essa questão do jornalista em si, do mercado. Então, eu vou conhecer melhor esse mercado agora, né, vou
E numa próxima entrevista, certamente eu terei respostas para essa sua pergunta, que é muito, muito boa. A gente precisa avaliar. Tá certo, Dora. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente continua essa entrevista que o bate-papo está muito interessante. Fica aí. Estamos de volta e nesse bloco a gente continua aqui a entrevista com a jornalista Dora Paula, mas nesse bloco a gente costuma fazer a mesma pergunta para todos os nossos convidados, que é, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre ele e a gente pergunta qual é a impressão sobre o cenário político nacional. Então, Dora, qual é a tua opinião? É um tema muito polêmico, né? A gente está vivendo realmente, como eu falei numa oportunidade anterior, a gente está vivendo um momento muito bélico. A gente parece que perdeu o direito de ter opiniões e as pessoas precisam ter, na minha opinião, um olhar mais contemplativo e não tão bélico da questão. Eu sou Lili, e aí eu falo sem nenhum tipo de travas, eu sou conservadora desde que eu me entendo por gente, né? Mas eu nunca percebi um momento em que a política fosse algo tão vibrante. Eu não sei se isso vai gerar daqui a uns anos ou para as próximas gerações um bem ou um mal, porque é importante a crítica, é importante essa mobilização, o posicionamento é muito importante, eu vejo isso de forma positiva, porque até pouco tempo o brasileiro ele não tinha muito essa noção, né? Tanto é uma coisa que sempre me incomodou, é assim, nós temos muito, Brasil tem muitos partidos políticos, né? Os partidos políticos, eles têm uma linha de atuação, ou eles são liberal, direita, esquerda, né? Existem essas correntes. E muitas vezes a pessoa que se filia não sabe se a ética do partido ou aquilo que o partido defende faz parte também da sua ética, do seu olhar para o mundo, daquilo que ele quer trabalhar enquanto político. E da mesma forma o eleitor. O eleitor, ele não vota no partido, ele vota muitas vezes na pessoa, mas aquele partido ele é muito importante, porque é o partido que dá as diretrizes de como vai ser o trabalho daquele político. E a gente precisa, eu penso que o nível de discussão ainda está muito superficial. A gente ainda está discutindo direita, esquerda, o fulano, o beltrano. Na verdade, esse nível precisa aprofundar para a gente poder chegar a alguns outros temas que são muito importantes para a organização política, do sistema político brasileiro. Nós realmente precisamos de tantos partidos? Será se isso não leva a uma guerra de foice muito maior e não confunde a gestão do Brasil? A gente precisa fazer um letramento político, né, junto à população. A população precisa entender como é esse sistema, porque a gente sempre fala das beiradas. A gente nunca adentra, né, o sistema e tem muita coisa a se corrigir. O que a gente está vendo do lado de fora, toda essa confusão aí, é só a pontinha do iceberg. A gente precisa mergulhar nesse assunto, se a gente quer ter, de fato, né, um Brasil melhor para todos. Eu sempre falo, precisa investir em educação, mas de verdade. Não é só dizer que está sendo investido, mas é necessário. O Brasil, as pessoas precisam ter mais acesso mesmo a conhecimento. Mas antes da gente encerrar, a gente vai a um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, aí você me diz o que essa palavra significa para você ou o que vem à sua cabeça. Vamos lá. Leitura. É algo que transforma. Poesia. Leveza, plenitude. Livros. Necessário. Política. É a base de tudo. Comunicação. É a minha paixão. Família. Eu troco. Eu disse que a política era a base, mas a base social. A família, sim, ela é a base de tudo. Você tem um sonho? Vários. Um medo?
passar pela vida e não contribuir com outras vidas. Religião. Cristo, Deus, sem uma instituição, mas a divindade direta. Quem é Dora Paula? Uma pessoa sensível, uma pessoa que quer poder contribuir com outras pessoas a partir de todas as experiências que teve, a partir de tudo que teve oportunidade. Eu quero poder, principalmente através dessa entidade, né, que eu descobri que o meu dom é a escrita. E até pouco tempo eu não sabia o que fazer com esse dom, como eu poderia transformar a vida das pessoas a partir disso. Mas não é o destino, eu acredito que é Deus. Ele se incumbe de todas as coisas. E aí eu cheguei a essa entidade. E hoje eu vejo que é a partir disso, né, que eu vou poder sim transformar a vida das pessoas. Então eu estou imbuída desse objetivo e esse talvez seja um grande sonho. Dora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história de vida, da tua trajetória profissional. A gente se sente muito feliz com a tua presença hoje. Imagina a minha felicidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco dos sonhos, um pouco da vida, né, da história de vida com a tua audiência. Uma honra enorme, viu, Lili? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e o Cenário Entrevista fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo convidado. Até lá. Tchau.